Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Quando se ouve falar em orçamento público, parece um assunto muito técnico que só pode ser compreendido por gente altamente especializada. Mas é com o orçamento que se define os setores da sociedade que vão receber recursos públicos provenientes dos impostos que pagamos. Para tentar abrir esta caixa preta, está conosco o assessor técnico da Câmara dos Deputados, Flávio Tonelli, que há quase 20 anos atua como especialista em orçamento, já tendo participado, inclusive, das equipes de técnicos que atuaram em várias CPIs. Bem, Flávio, é uma honra tê-lo em nosso programa. Vamos começar justamente por essa questão. Quando se fala em orçamento público, sempre passa essa ideia que é uma questão técnica, tipo o nosso orçamento pessoal, né? Tem que bater o que tu recebe, não pode gastar mais do que ganha e tal. Mas, e que deve ficar imune à política. Você concorda que o orçamento é uma peça imune à política e puramente técnico? Não, Caio, não é bem assim. No parlamento moderno, a principal lei que é votada anualmente em todos os países é o orçamento. Ela é uma peça de definições políticas, né? Esse discurso de que o orçamento é uma peça técnica, difícil, ele visa afastar as pessoas desse debate, afastar as pessoas de discutir, como você disse, não só quem se beneficia do dinheiro público, mas o orçamento também é uma excelente peça para discutir quem financia o Estado. Porque a gente fala o imposto que nós pagamos, mas não é bem assim, né? O imposto não é pago igualmente por todo mundo. Alguns segmentos da sociedade pagam muito mais impostos, né? No Brasil, os pobres pagam muito mais impostos, né, do que os ricos. Então, o orçamento é um bom momento para se discutir não só quem vai se beneficiar do dinheiro público, quem vai receber o dinheiro público, mas particularmente quem vai pagar, né? A conta de quem paga fica muito desnuda no orçamento. Antes do orçamento se aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que vai mais ou menos definir por onde anda. Podia explicar exatamente o que é a LDO? Bom, o que a gente chama desse ciclo, né, ele começa no Brasil, ele a cada 4 anos é aprovado o que a gente chama uma lei chamada Plano Plurianual de Investimentos, né, o PPA. Esse plano plurianual, ele traduz em lei o programa do governo. Não só o governo federal tem um, mas o estado tem um e cada município tem o seu, né? Então, são aprovados quase 6 mil leis, né? Disso aí, quando você considera que disciplinam, que normatizam o que a União, cada governador de estado e cada prefeito vai fazer nos próximos 4 anos. Por exemplo, os PPA dos municípios será votado ano que vem. 1 ano depois da eleição de cada prefeito, a sociedade tem que se reunir e votar a lei do PPA. Essa lei vai disciplinar todo o programa de governo que será executado pelos próximos cada 4 anos. Depois, anualmente, então, no PPA, por exemplo, você tem: vou construir aquele hospital, vou construir aquela escola, vou reformar, duplicar aquela rodovia, vou duplicar aquela rua, né? Toda essa parte, vou gastar tanto em saúde, tanto em educação, tanto em transporte, vou subsidiar ou não o transporte coletivo, tudo isso é discutido no PPA, né? Depois, a cada ano, eu pego, existe uma lei, como você disse. E esse PPA de quanto tempo é feito? A cada 4 anos. A União é feita, a União e os estados fazem no primeiro ano após a posse, respectivamente do presidente e dos governadores, e o município também. 1 ano após a posse, no ano da posse, então o ano que vem, dia 1º de janeiro, o novo prefeito toma posse. Ele tem um prazo curto para enviar o seu projeto de governo para a lei, para ser transformado em lei. Então, vale para a União, vale para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, né? A cada ano, o que eu faço? Para orientar a elaboração do orçamento, da lei orçamentária, existe uma lei chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pega as prioridades e as metas de cada ano. Por exemplo, se eu vou construir uma escola, 10, 20 escolas, mas quantas eu vou construir exatamente neste ano? Qual é a prioridade deste ano? A prioridade deste ano é creche, é ensino fundamental, é ensino médio, é essa rodovia, é aquela rua, aquele posto de saúde ou aquele hospital, isso definido por uma lei, né, chamada LDO. A prioridade do ano. Teoricamente, o orçamento deve prever receitas e despesas compatíveis uma com a outra, né? Mas tem despesas
e receitas e despesas que são imprevisíveis, né? A própria arrecadação de impostos é imprevisível, dependendo do comportamento da economia durante o período e também despesas são imprevisíveis, como por exemplo a dívida pública, né? Que a gente sabe consome quase metade do orçamento e dependendo de como vão os juros, ela pode aumentar ou diminuir. Como é que se faz para fazer esse acerto na execução? Bom, primeiro vamos diferenciar aqui o que a gente chama de despesas e receitas imprevisíveis, né? Receitas e despesas imprevisíveis existem, né? Posso ter um acidente, né? Eu posso precisar de um socorro de defesa civil para um determinado incidente, né? Isso é o que a gente chama de despesas e receitas e despesas imprevisíveis, né? No mais, a lei orçamentária ela faz sempre uma previsão de receitas e uma limitação de despesas. Você prevê que vai arrecadar tanto e prevê despesas até aquele montante. Ao longo do ano, você tem que fazer ajustes, porque é uma previsão, né? Esses ajustes, quando eles dependem de como anda a economia, então, por exemplo, se eu faço um orçamento pensando que a economia vai crescer 4,5%, 5% ao ano, e no final das contas não é isso tudo, né? Muitas coisas acabam tendo que ser alteradas no meio do caminho. Eu vou arrecadar menos e muitas vezes eu posso ter que gastar onde eu não fiz a previsão. Por exemplo, se eu faço uma previsão que o desemprego vai cair, eu imagino que eu vou gastar pouco de seguro-desemprego. Se ocorre o oposto, né, se o desemprego aumenta, eu arrecado menos para a Previdência, que ela é calculada sobre os salários, e gasto mais em seguro-desemprego, naturalmente. Então, essa combinação, esse acerto, ela é feito bimestralmente. O governo tem que fazer, tanto o prefeito, quanto o governador, quanto o presidente, tem que fazer bimestralmente esses ajustes, né? E aí ele faz cortando despesas previstas, que estavam anteriormente previstas. Não estavam previstas, elas estavam limitadas. Por exemplo, eu posso gastar até 100 bilhões ou 100 milhões em determinada coisa. Não arrecadei isso tudo, eu vou limitar o meu gasto a essa oportunidade. Por isso é que ela é uma discussão política, porque eu vou gastar, vamos supor que o governo federal tem que cortar 20 bilhões, ou o prefeito de uma cidade como Florianópolis tem que cortar 10 milhões. A discussão de aonde eu vou cortar é uma discussão de prioridades políticas, né? Então, por isso, mas mais uma vez, se reveste... Como é que pode cortar, por exemplo, uma obra em andamento? Estamos com uma construção de uma estrada em andamento contratada, com o contrato sendo cumprido. Como é que faz para cortar isso? Essa questão ocorre sempre quando você faz previsões equivocadas, né? Mas isso não é muito comum. Normalmente, você acerta bem as previsões, né? É muito difícil você estar uma previsão completamente equivocada, né? A menos que eu tenha feito uma peça de ficção, né? Mas normalmente não é assim que ocorre. Normalmente existe a acuidade tanto do Poder Executivo e é desejável que também haja do Legislativo para que você tenha esse acerto, né? Esse acerto do ponto de vista da realidade, né? Muito bem, precisamos fazer nosso primeiro intervalo. Voltamos em seguida.